1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Os irmãos podem se assentar, por favor. Amados, temos estudado nessas lições algo importante que eu comecei a enxergar na palavra sobre como nós formarmos discípulos de Cristo, como nós levarmos pessoas a Cristo e edificá-las na palavra, ao passo que nós mesmos somos discípulos de Cristo, temos caminhado até aqui. Nas últimas aulas, temos estudado especificamente o versículo 13, porque aqui no versículo 13, nós enxergamos que a palavra de Deus, ela operou e continuava operando de forma eficaz na vida dos tessalonicenses, que creram na palavra de Deus que foi pregada a eles. Então nós vimos, por exemplo, uma aula nós falamos sobre que a Bíblia é a palavra de Deus, vimos vários textos comprovando na palavra o porquê que ela mesma se declara divina. Eu espero que você tenha saído daqui convencido que a Bíblia é a palavra de Deus e contém toda a palavra de Deus. Que você não fique em busca de livros apócrifos, como Enoque, livro de Judas, e etc, 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 mas que você tenha o teu coração firmado, pautado na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Em seguida, nós vimos que ela é a poderosa palavra de Deus. O porquê que ela operava e continuando operando, e que poder era esse que fazia com que a nossa leitura ou a nossa audição da palavra gerasse transformação nas nossas vidas. E nós vimos que é o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o elevou e o colocou como autoridade sobre todos. E vimos também na última aula que isso acontece quando nós cremos na palavra. Não adianta existir o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é real, a pessoa do Espírito Santo. Não adianta nós lermos a palavra, estudarmos, examinarmos, se nós não crermos na palavra. E na última aula, nós vimos o AEI, que eu chamei de AEI, vimos Ache a Bíblia. Meditei com os irmãos um texto do rei Josias, que o rei Josias encontraram o livro quando ele fazia uma reforma física no templo, e ao encontrarem o livro da lei, lerem o livro, eles ficaram perplexos e compartilharam com o rei: achamos a Bíblia, e na Bíblia está escrito isso. Quando o rei ouviu o que estava escrito na Bíblia, ele ficou desesperado. Vai lá, uma profetisa, vai consultar por mim, vai consultar por vocês, pelo povo, por todo mundo, para saber se isso era verdade. E ele rasgou as vestes, se humilhou diante de Deus, e o Senhor falou através da profetisa: olha, manda avisar que é verdade, eu vou trazer juízo sobre Judá, porém, manda também dizer, porque ele se quebrantou e ele se arrependeu, eu vou ser misericordioso sobre ele. E ali ele produz uma reforma religiosa muito profunda em Judá. Nós vimos depois o examine a Bíblia, vimos formas de conhecer a Bíblia, lendo, ouvindo, memorizando, meditando e estudando. Nós vimos a importância da leitura bíblica diária. Eu falei com os irmãos alguns dados sobre a leitura geral e que a média de leitura do povo brasileiro é de 2 a 3 livros por ano. E que dava para nós lermos em torno de 30 livros ao ano. Dava, mas a maioria de nós não lemos. E isso se reflete na leitura da palavra. Vimos também que alguns tempos de leitura bíblica. Se você ler um versículo por dia, se você ler tantos capítulos, e vimos que plenamente, com 15
a 20 minutos, no máximo meia hora, dependendo da quantidade de capítulos, você consegue ler a Bíblia toda em um ano fácil, irmãos. E com todo o carinho, amor que eu tenho a você. Se você não está fazendo isso, é preguiça sua. Eu falo sem sombra, é preguiça sua. Das vezes que eu deixei de fazer isso, era preguiça minha. Por quê, irmãos? Irmãos, pelo amor de Deus, será que a gente não consegue separar 15 minutos do nosso dia para meditar na palavra de Deus? Tudo é prioridade. A limpeza da casa, a conversa com os amigos, a fofoca com o vizinho, a fofoca nas redes sociais, tudo é prioridade. Distrair o tempo, a cabeça quando chega em casa do trabalho, e a gente não consegue separar 15 minutos para meditar na palavra, e mais um tempo, no mínimo, igual de oração. Irmãos, uma boa, a gente está muito aquém de parecer com aquilo que é o padrão que a gente encontra na palavra de Deus. Porém, existem alguns maus hábitos que causam isso, nós vimos também as possíveis causas. Só que eu não só peguei no pé dos irmãos, não. Nós vimos como ler a Bíblia corretamente, com base no Salmo 119, de 9 a 13. E vimos também 10 dicas práticas para ler a Bíblia. Eu espero que você tenha prestado atenção. Se você não estava aqui, eu espero que você tenha assistido o vídeo que foi publicado na internet. Mas e hoje? Hoje nós vamos ver a última parte, o último trecho desse versículo. Não o último na ordem, mas o último por ordem de importância, eu digo assim. Por quê? Nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, que aqueles irmãos receberam a palavra como sendo de Deus como é. Nós vimos que essa palavra é poderosa e ela opera em nós por meio do Espírito Santo. E nós vimos a importância daquele que está recebendo a palavra, receber, achando a Bíblia, examinando a Bíblia e interagindo com ela. E por último, não que não seja importante, mas por último, sobre aquele que está compartilhando a palavra, aquele que está ensinando, aquele que está pregando. Primeiro é o Senhor da palavra, depois é a palavra, depois o ouvinte e por último somos nós compartilhando. Deve ser essa a prioridade. E aí, irmãos, talvez você pense assim, mas na minha Bíblia, na minha versão, não está escrito no versículo 13 que Paulo pregou a eles. Não está escrito isso. No contexto do primeiro capítulo, do segundo capítulo, Paulo pregou a esses irmãos, nós já vimos isso. Agora, em algumas outras versões, a minha versão aqui, Almeida Corrigida e Fiel, o trecho da nossa aula, que eu estou chamando aqui de parte B, diz assim: havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. E talvez na sua versão não esteja escrito a pregação da palavra de Deus. Na Almeida Corrigida Fiel, sim. Na King James Fiel, 1611, também. Mas se você está na Almeida Revista Atualizada, que eu usei por mais de 10 anos, está escrito assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. A palavra que você ouviu é a palavra da pregação. Ou talvez você esteja numa outra versão, eu usei aqui como exemplo a Nova Bíblia Viva, diz assim: quando lhes anunciamos a mensagem, é a pregação. Quando vocês receberam de nós a mensagem dele, a pregação. Então tinha alguém pregando. E isso é importante nós entendermos, que tem que ter alguém para compartilhar a palavra de Deus. Deus conta com você, Deus conta comigo, para que todos nós sejamos aqueles que levam a palavra de Deus. Nós precisamos ser aquele que compartilham os ensinamentos do Senhor. Nós precisamos ser aqueles que proclamam a verdade do Evangelho. Nós precisamos ser aqueles que vão levar a palavra do Senhor para aqueles que estão precisando. Nós não podemos, nós não temos o direito
de nos negarmos a compartilhar a palavra de Deus com aquele que precisa. Nós não podemos nos dar o direito disso, irmãos. Nós fomos comissionados pelo Senhor. O Senhor nos comissionou a ir e pregar o Evangelho a toda criatura, a cada um de nós. E essa pregação, nós vamos ver ao longo da aula, se o Senhor permitir, formas dela se expressar. Abra, por favor, Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 6. Quando Paulo introduz aqui, a partir do versículo 6, do 6 a 8 especificamente, ele está fazendo menção ao que nós acabamos de ler na última semana, na semana anterior, em Deuteronômio, capítulo 30. Dos versículos 12 a 14, quando ele fala, poxa, a palavra de Deus não está tão longe assim de vocês para que vocês não possam vivê-la. Paulo está fazendo menção a lá Deuteronômio, capítulo 30. E diz assim aqui o texto, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo? Parênteses, irmãos, uma pausa aqui. Como é precioso, para mim, pelo menos, lendo o Antigo Testamento, nós devemos focar o Novo Testamento, porque nós estamos na Nova Aliança. E tudo aquilo que nós lermos no Antigo Testamento, devemos ler à luz da Nova Aliança, segundo a interpretação que os apóstolos deram dos ensinos de Cristo. É princípio, inclusive, do nosso ministério. Mas, se possível, você ler além do Novo Testamento, não despreze o Antigo. Se você só consegue ler o Novo, leia o Novo. Mas se você também consegue encontrar alguns minutos para ler o Antigo, leia. Porque pessoalmente, eu fico maravilhado de encontrar no Antigo Testamento direto menções ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos lá Deuteronômio no capítulo 30, e eu não me lembrava desse texto aqui de Romanos, Moisés estava falando de Jesus, irmãos. A todo tempo, falando do Senhor Jesus. Quando ele falou olha, a palavra não está tão distante de vocês assim, para vocês dizerem, tem que ir lá no céu para buscar, ou lá no abismo para trazer. Estava falando de Jesus do alto e Jesus no abismo quando ele morreu, sepultado. Estava falando do Senhor Jesus, que ele desceu do céu, encarnou, morreu e voltou dos mortos ressuscitando. Estava falando de Jesus, irmãos. E às vezes a gente lê o Pentateuco, por que eu tenho que ler isso? Que negócio chato. Não, irmãos, estava falando de Jesus o tempo todo. A Bíblia toda fala sempre de Cristo. Voltando para o texto. Versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, palavra da fé que pregamos. A importância de pregar, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu não posso, uma pausa aqui, eu não posso ler esse texto sem mencionar que não é apenas a pessoa declarar com os lábios que é de Cristo, confessar a Ele e acreditar, e por conta disso ela é salva. Primeiro que o contexto aqui estava falando, já falei isso algumas vezes, o contexto é daqueles que estavam em perseguição. Os irmãos romanos estavam debaixo de perseguição. Então, aqueles que confessavam ao Senhor com os lábios, ou seja, não negavam a Jesus com o risco de perder a vida, é porque, de fato, era discípulo de Cristo. De fato, abria mão de tudo na sua vida pelo Senhor Jesus. E quando o texto diz aqui... e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E no versículo 10 que com o coração se crê para a justiça, por quê?
é a referência que próprio Paulo fez nessa carta, no finalzinho do capítulo 4, dizendo que por Jesus ter ressuscitado, essa é a prova da nossa justificação, ou seja, que os nossos pecados foram perdoados no Senhor Jesus e nós não temos culpa mais pelos nossos pecados quando nele depositamos a nossa fé. Então, crer aqui para a justiça é isso, crer para a ressuscitação, crer que ele ressuscitou e crer para a justiça é crer que porque Jesus ressuscitou, nós não temos mais culpa dos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram punidos no Senhor. Continuando, versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obediência ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos pregar, irmãos. Nós precisamos compartilhar a palavra. Nós precisamos anunciar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a luz. Nós precisamos anunciar o Evangelho. E eu me lembrava hoje de uma canção do grupo Logos, interessante, que alguns versos pontuam bem essa temática do porquê que o Senhor nos chamou. 1 Pedro, no capítulo 2, nós vemos exatamente isso, que Deus ele nos comprou, nós fomos feitos nação santa, povo adquirido, de exclusividade do Senhor. E depois, o versículo seguinte nos diz: para anunciardes as virtudes daquele. Então, o Senhor nos salvou não apenas para nós sermos salvos, mas o Senhor nos salvou para que nós sejamos pescadores de homens. E a canção diz assim, não vou cantar, os irmãos já sabem que eu não tenho dom, então. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos, e amar pessoas com seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pecador de peixes eu sou, e na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta a sua vida, algo vai buscar. Quem sabe um dia desses, você vai sentir também. Quem sabe um dia desses, você vai pensar também. Quem sabe um dia desses, você vai ouvir a mesma voz, ou quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando nós somos salvos pelo Senhor, queridos, nós precisamos entender que essa verdade que queima, que arde dentro de nós, que transformou a nossa vida, ela precisa ser repassada a outros. Era por isso que Paulo ele mencionou em 1 Tessalonicenses 2:13, na parte B,
de que, havendo recebido de nós a pregação de Deus, porque precisa existir aquele que prega o Evangelho. Deus poderia ter usado de outros meios, de outras formas, de que a palavra chegasse a cada um de nós, mas Deus usou seus filhos. Deus usou pessoas para compartilhar a palavra com você. Por que não nos colocarmos à disposição do nosso jeito, com o nosso temperamento, com o conhecimento que temos, mas com o amor imensurável que vem de Deus pelas almas, pelas vidas? Por que não repartir esse pão que nos alimenta com aquele que está faminto do pão da vida? Por que não, amados? Nós precisamos fazer isso, anunciar a poderosa palavra de Deus. Agora, de que forma nós deveríamos fazer isso? Nós estamos falando de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e eu me lembrei de um texto de Paulo escrevendo a Timóteo, algo interessante e importante de nós entendermos. Eu peço que você abra, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo, ele orienta Timóteo a que Timóteo fosse um pregador da palavra. Mas ele especifica depois que tipo de pregador ele deveria ser. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, ou seja, corrija, refute, exponha, repreendas, ou seja, reprove, censure, exortes, ou seja, aconselhe, chame, convoque, solicite, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, primeiro, Paulo ali fala: Timóteo, pelo amor de Deus, prega a palavra, insista, a tempo, a fora de tempo, e dá as formas, né, de como ele fazer isso. Repreenda quando necessário, exorte, faça isso, porém com toda a longanimidade, com paciência. Por mais que às vezes é necessário ser veemente, como eu fui no início aqui da aula a respeito da leitura bíblica, mas tem que ter longanimidade, paciência, aguentar firme. Nós precisamos fazer assim. Mas aí ele diz, no versículo 5, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Por quê? Porque pregar a palavra é cumprir o ministério de um evangelista. Por quê? Pregar a palavra é pregar o evangelho, irmãos. Você está entendendo? Primeiro ele fala, prega a palavra, cumpre a obra de um evangelista. Por quê? Porque quem prega a palavra deveria pregar o evangelho. Quando nós pregamos, lembra aquilo que eu falo tantas vezes, você deve estar até sem paciência de me ouvir, quando nós levamos o remedinho para a ferida que a pessoa está sentindo, irmãos, isso não é o evangelho. A pessoa está na prática do pecado, mas aí a pessoa ficou doente, independente da doença que for, enfermidade que for, e a pessoa está passando uma dificuldade. Nós não seremos insensíveis com a pessoa de não levar um consolo, um conforto, um encorajamento do Senhor, claro que não. Porém, é isso que vai salvar a pessoa? Não é, irmãos. O que salva é o Evangelho. Paulo declara, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
É o Evangelho que é o poder para a salvação, não é um remedinho para a ferida. Não é a palavra de encorajamento, de conforto, de consolo, não é o passar de mão na cabeça, irmãos, mas é o Evangelho que transforma vidas. Foi o Evangelho que me transformou, foi o Evangelho que te transformou, foi a palavra de Deus compartilhada pela boca de um servo de Deus, anunciando as boas novas de que Cristo vive, de que Ele morreu para nos salvar, de que o Verbo encarnou, Deus enviou o Seu Filho unigênito, para que Ele vivesse aqui uma vida de exemplo para nós, sem pecado, morrendo sem pecado, naquela cruz, por culpa dos nossos pecados, que nós matamos a Jesus. E eu falo com Rosana, que às vezes eu fico assistindo esses videozinhos infantis, que a gente coloca às vezes para nossa filha assistir, eu comentava com ela algo que eu não concordo que se faça com crianças, que eu já ouvi assim em vídeos. Puxa, quando você for falar para a criança de que Jesus morreu na cruz, não fala que foi por culpa dela não, mas como é isso, irmãos? Se também foi por culpa daquela vida, se Jesus morreu também por causa dos pecados daquela criança, como não? Como não pode? Não, a criança vai ficar amedrontada. Não, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, sempre. E quando nós passamos o remedinho na ferida da pessoa e fica só por isso, irmãos, aquela pessoa vai para o inferno. Enquanto eu só ouvia a palavra de ânimo, de encorajamento, a vacina para eu viver a semana, a instrução para eu viver a semana, e eu não ouvia as verdades do Evangelho, eu estava escravizado pelo império das trevas. Mas foi a verdade do Evangelho que me libertou, irmãos, porque o Evangelho é Cristo. Então pregue o Evangelho, anuncie as boas novas, não um remedinho, cumpre a obra, faz a obra de um evangelista, a todo momento. E aí, eu concordo com Hernandes Dias Lopes, num livro, que ele diz assim: a humanidade está ávida por tudo aquilo que lhe possa oferecer esperança. Nesse mundo marcado pela guerra, pela violência e pelo desbarrancamento da virtude, toda a mensagem que visa levantar a cabeça das pessoas, oferecendo-lhes a felicidade e os louros da vitória, é acolhida com aplausos ruidosos e efusivos. Está na moda hoje o homem pensar que ele é uma miniatura de Deus e que todas as leis do sucesso estão latentes no próprio homem. Basta fazer cócegas no seu íntimo e acordá-lo como um gigante. O homem moderno, de fato, é um prodígio. Conquistou no campo da ciência e da tecnologia vitórias estupendas. Entretanto, ele continua sendo, paradoxalmente, um ser caído, fraco e doente no sentido moral, morto espiritualmente, muito necessitado e dependente da misericórdia de Deus. O homem sem Deus é um ser arruinado, desfigurado, embrutecido. Os princípios do sucesso genuíno não estão escondidos no tesouro do coração humano. Pelo contrário, esse coração corrupto e enganador é a fonte de toda a desgraça que avilta e destrói a raça humana. É só o Evangelho que transforma, irmãos. E nós precisamos anunciar essa verdade. A humanidade precisa da pregação do Evangelho, pois essa é a melhor notícia, que não trata sobre os cuidados da vida terrena, mas da salvação da alma, meus irmãos. O Evangelho não é moldado ao mundo, não é fonte de lucro, não favorece uma vida desregrada, não é só vitória, não é centrado no homem. O Evangelho é a boa notícia de que você pode viver sobre um novo governo, o reino de Deus, o governo de Deus. O Evangelho é o agir do amor de Deus em nós. O Evangelho é perdão de pecados, é libertação da escravidão do pecado, é desviar da ira vindoura, é a anulação da condenação eterna, é reconciliação com Deus, é relacionamento com o Pai, é vida eterna.
O Evangelho é a boa nova desenhada e revelada por Deus sobre o que Ele tem feito para resgatar para si pecadores, através da cruz por seu Filho Jesus Cristo, tornando os seus filhos com os quais viverá para sempre. O Evangelho é sobre Jesus, a salvação. O Evangelho é sobre Cristo, o Messias, que por todas as Escrituras foi prometido ser enviado por Deus. E nós vimos aqui Romanos, que estava falando de Jesus lá do Deuteronômio. O Evangelho é sobre o Filho de Deus, o unigênito do Pai, em quem devemos ter fé. O Evangelho é Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal, para sempre. É isso que nós precisamos pregar, irmãos. É essa a verdade que cada um de nós precisa anunciar. E agora, vamos ver um pouco de como é que Paulo lidava com isso. Como Paulo compartilhava a palavra. Nós já temos visto a dinâmica aqui na carta aos Tessalonicenses, mas eu quero ver com você, por favor, querido, abra Atos dos Apóstolos, capítulo 20, um texto que nosso pastor Alan já trouxe algumas pregações, e uma delas muito marcante para pastores e ovelhas que são pastoreadas, que é o limite do pastorado. Eu não vou ler com vocês todo o trecho dos versículos 17 ao 32, mas eu vou ler de forma salteada com você, para nós ganharmos tempo, os tópicos de tudo isso que Paulo falou aqui, que eu considerei importante para a tarefa daquele que prega a palavra e ensina a palavra. Lembrando que aqui, quando eu falo pregar a palavra de Deus, o Evangelho, isso é pregar / ensinar, como nós veremos aqui, porque o próprio Paulo falou, pregar / ensinar. Todo o ensino da palavra, ele deve levar o Evangelho, você deve pregar Cristo em todo o ensino. Você ele deve ser direcionado a chegar em Cristo, todo o ensino também. Então, primeiro item que eu gostaria de verificar com os irmãos é no versículo 32. E aí nós vamos, ora está no 32, voltar para um, avançar para outro, mas no versículo 32 diz assim o texto: Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. A Deus e à palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, qual é o objetivo da pregação? E do ensino? Paulo, ele diz aqui, olha, eu encomendo vocês a Deus e à palavra. E Deus que é poderoso vai edificar vocês e dar herança entre os santos, entre os santificados. Então, qual é o objetivo do ensino? E da pregação? Que nós sejamos edificados e perseveremos na fé. Ele fala aqui, para vos edificar, para que nós sejamos edificados. Pensa numa edificação, tijolinho a tijolinho, em que vai havendo a construção. Você vai levantar uma parede, você coloca um tijolo, outro tijolo, 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 e aquilo vai sendo edificado. A mesma coisa é a nossa vida. A cada ensino que nós recebemos, a cada pregação da palavra, a nossa vida espiritual vai sendo edificada à medida que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Isso é que é ser edificado. Ser edificado na palavra, como eu fui edificado. Não é só que você ficou feliz com aquilo, não é isso. É que aquilo trouxe crescimento para a tua vida. Isso é ser edificado, amém? Então, primeiro é isso, visando a edificação, crescimento e dar herança. Como é que Deus vai nos dar, como é que nós recebemos a herança dos santificados? É nessa vida terrena? Não é. A herança para o salvo não é nessa terra. A herança para o salvo é lá na eternidade com o Senhor, quando o Senhor retornar. Não é agora aqui.
Então, quando que nós receberemos essa herança que o Senhor promete nos dar? Quando nós perseverarmos até o fim. Então, a palavra de Deus, ela vai trazer edificação, crescimento e vai trazer perseverança para que nós cheguemos até o fim, a ponto de nós recebermos a herança dos santificados. Os irmãos compreenderam? Então, esse é o objetivo da pregação e do ensino. Esse é o objetivo, nós aprendemos com Paulo. Mas nós vemos no mesmo versículo que existe uma garantia. Quando Paulo ele fala, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, e a Ele que é poderoso. Está garantido. Paulo não confiava na pregação e no ensino dele. Paulo confiava em Deus e na palavra de Deus. Eu encomendo vocês a Deus e à palavra. Não sou eu que vou edificar vocês. Não sou eu que vou perseverar vocês. Mas é o Senhor por meio da sua palavra. Está garantido, irmãos. Porque Deus é poderoso. E ele complementa, porque Deus é poderoso. Pelo poder de Deus, Paulo podia descansar que o ensino e a pregação dele iriam conduzir a pessoa a perseverar e a crescer em fé. Pronto. Não é por nossa insistência. Não é por eu ficar falando, batendo, sabe, aquilo na tua cabeça, sabe, eu vou usar uma expressão feia, enchendo a sua cabeça com aquilo. Não é por isso. Eu encomendo vocês a Deus e a palavra dele. Quem vai produzir a obra sou eu. É qualquer pregador? É qualquer professor? É qualquer discipulador? Não. Quem vai fazer é Deus, por meio da sua palavra. Essa é a garantia. E Paulo sabia dessa garantia. Por isso que ele encomendava. Eu encomendo, eu entrego vocês nas mãos de Deus e na sua palavra. Era isso que ele fazia. E nisso nós devemos nos descansar. Agora, o que Paulo pregava e ensinava? Aí nós vamos fazer um tour pelos versículos. Versículos 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, ou seja, toda a palavra de Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse, da criação à consumação de todas as coisas, toda a palavra. Por quê? Porque toda a palavra aponta para Cristo, toda ela, toda a palavra de Deus. Versículo 20. Como nada que útil, 19 para um melhor entendimento, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ou seja, o que Paulo ensinava e pregava era o que era útil. Útil. O que é útil? O que vai fazer você ser edificado, crescer na fé e te ajudar a perseverar na fé. Mas se a Bíblia fala que de Adão e Eva nasceram Caim e Abel, se Abel morreu, com quem Caim casou? Isso vai te ajudar a crescer na fé? Isso tem explicação teológica, mas isso vai te fazer crescer na fé e vai te ajudar a perseverar? Não vai, irmãos. Com todo respeito, não vai. Não é isso que vai te manter firme na fé. Não são essas coisas. Você está entendendo? Mas puxa, Sansão ele foi salvo ou porque ele perdeu a vida dele, ele foi condenado? Puxa, tem aquela menção lá em Hebreus, que diz que foi incluído na galeria dos heróis da fé. Mas se ele perdeu a vida dele, ele se suicidou e perdeu a sua salvação? Irmãos, sabe, não é isso que vai nos fazer perseverar na fé e a crescermos espiritualmente. Então, nós precisamos
fazer aquilo que é útil, anunciar e pregar o que é útil. Versículo 21, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, testificando o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo. Para a fé e arrependimento. Para a fé em Jesus e arrependimento de pecados. Toda pregação deve fazer um chamado ao arrependimento de pecados pela fé em Jesus Cristo, sempre. Não podemos abrir mão disso. Então, toda vez que você vai falar a palavra de Deus para um vizinho, para o seu colega do trabalho, para o colega da escola, para o amigo, para o familiar, você sempre precisa, ainda que você esteja levando o remédio para a ferida da pessoa, um conforto, um consolo que a pessoa está precisando, chama a pessoa ao arrependimento de pecados, mostrando para ela que ela deve aplicar a fé em Jesus Cristo. Sempre deve ser assim. Versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, nós devemos sempre apontar a graça de Deus, um favor imerecido que nós recebemos, que não há mérito nenhum nosso, mas porque Deus nos amou de tal maneira, Ele foi misericordioso e derramou da sua graça, enviando o seu Salvador. E versículo 25, e agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, pregando também o reino. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós pregarmos, nós precisamos pregar o reino. Ou seja, no reino tem um rei. E esse rei governa. Esse rei manda, esse rei tem seus mandamentos. E nós, como súditos desse reino, como servos do rei, nós precisamos obedecer aos mandamentos do rei. Nós não somos mais escravos, Romanos 6, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós fomos feitos servos de Deus. O servo de Deus obedece a Deus, porque Deus é o que governa, amém? Então nós precisamos obedecer aos ensinamentos, nós precisamos levar a pessoa ao arrependimento pela fé, mas mostrar à pessoa que existe um reino, e nesse reino ela precisa seguir os ensinamentos do rei, ela precisa seguir os ensinamentos de Cristo. É isso que nós precisamos pregar / ensinar. Mas voltando para o versículo 20, a forma disso acontecer. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar. Não é só a pregação, mas também é o ensino. Não basta pregar, é preciso ensinar. Não basta só ensinar, é preciso também pregar. É por isso que na nossa igreja nós temos a pregação e o estudo, a pregação e o estudo. E os irmãos precisam entender isso, que domingo de manhã, exceto dia de ceia do Senhor, é estudo bíblico. Como nós tínhamos as classes aqui no galpão, é estudo. Não é pregação, ainda que às vezes o Senhor leve o professor, em alguns trechos, alguns tópicos, a trazer aquela ênfase da pregação, e vocês me veem fazendo isso, né, às vezes, ou muitas vezes, porém, domingo de manhã é escola bíblica, então é ensino, é estudo, tanto um quanto o outro são importantes. Qual é o público? Versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos, todos são o público-alvo, crentes e não crentes, todos, sem exceção, todos são alvo da nossa pregação e do nosso ensino. Qual é o alcance da pregação e do ensino? No versículo 20 mesmo, nós vemos, por exemplo, que ele faz isso publicamente, ou seja, num coletivo, publicamente, num coletivo, e grupo pequenos, porque ele fala, e pelas casas. Tanto no coletivo maior, como também em pequenos grupos, nas casas.
É por isso que nós temos os cultos aqui públicos e temos os encontros nos lares. Você compreende isso? É fundamental que isso aconteça. Mas também há indivíduos, individualmente, e é por isso que tem o discipulado 1 a 1. No versículo 31, acompanhem comigo, por favor. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A cada um de vós. E Paulo fala isso também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós já vimos isso. Paulo cuidou de cada um. Cada um. Qual é o alcance? O coletivo, o pequeno grupo nas casas e individualmente no discipulado. Os irmãos entenderam? Esse é o alcance da pregação e do ensino que eu aprendo com Paulo. E onde? Publicamente e lugares privados, como nos lares, no versículo 20 que nós vimos. Agora, irmãos, para nós encerrarmos, 5 conselhos na palavra para uma pregação e um ensino eficazes. Primeiro, abra 1 Timóteo capítulo 4. Eu falei 5, mas não são 5 não, são 7. 1 Timóteo 4, versículos 13 a 15. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo estava orientando a que Timóteo fosse persistente na leitura, na exortação e no ensino da palavra, e que ele se ocupasse nisso. Então nós precisamos ser dedicados, irmãos. Nós precisamos ser zelosos. Nós precisamos estudar a palavra. Você vai discipular, você precisa estudar a lição que você vai compartilhar. Você vai dar aula, você precisa estudar a lição que você vai dar. Você vai pregar no evangelismo estratégico, no Missão Amor, você precisa estudar a palavra para saber o que você vai evangelizar. Você vai trazer a aula na escola bíblica, você precisa estudar, preparar, se dedicar à lição. Você teve a oportunidade de trazer a pregação, você precisa estudar, se dedicar no preparo daquela mensagem. Tem que ter preparo, dedicação, zelo, afinco. Você vai pregar, ter oportunidade de você vai ter um encontro na família, um almoço com os parentes, você vai, se prepara, lê a palavra. Se você já lê a Bíblia diariamente, algum texto vai arder no teu coração. E aquele texto ardendo no teu coração, medita naquele texto. Ora ao Senhor e medita, vai, leia, releia, tenta ver o contexto, para que você possa, aquilo que arder no teu coração, quando você tiver oportunidade no almoço da família, você seja preciso e cirúrgico, anunciando aquela verdade do Evangelho, ou na escola, ou na vizinhança, no trabalho. Nós precisamos ler Bíblia. Às vezes Deus nos dá oportunidade. Já aconteceu comigo, tá, irmãos? Estou falando que aconteceu comigo. Deus nos dá oportunidade e aí eu não vi nada na mente. Eu tinha o que falar, mas não tinha. Senhor, se eu falar isso, eu vou falar abobrinha, porque eu perdi a oportunidade, porque eu não tinha me preparado. Todo dia nós precisamos estar preparados. Segundo, primeiro, seja dedicado. Segundo, priorize a sua vida espiritual. Continuando no versículo 16 de 1 Timóteo 4, eu iria colocar como primeiro, mas eu coloquei como segundo só para poder estar na ordem dos versículos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual, irmãos. Vazios de Deus, vazios do Espírito Santo, sem nós perseverarmos na fé, na palavra, sem uma vida de oração dedicada, sem uma vida de santificação, sem uma vida que deseja viver para a glória de Deus, irmãos, nós vamos ser jantados pelo império das trevas. Nós vamos ser comida fácil, engolidos lá fora. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos pastores que nos ajudam a perseverar na fé? Temos, louvado seja Deus por isso. Porém, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Então você precisa cuidar da sua vida espiritual. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu preciso ter o meu momento devocional diário. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso ter o meu momento de derramamento de alívio no Senhor. E você também, todos nós. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Terceiro, Atos capítulo 3, versículos 11 a 13. Nós lemos essa semana. Diz assim a palavra, Atos 3, de 11 a 13. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto só até aí. Aquela vida foi curada, aquele paralítico, ele foi curado, se colocou de pé, e o pessoal ficou atônito. Ali, isso aconteceu na porta do templo, na porta chamada Formosa, na entrada do templo, e eles ficaram desesperados, atônitos. Meu Deus, como é que é isso? Como é que o homem levanta assim? E o texto fala aqui, o povo correu atônito para junto deles. Quando o povo correu atônito, o que Pedro viu? Caramba, está vindo uma maior galera, estão vindo muitas pessoas, é agora que eu preciso pregar o evangelho. Você está entendendo? Ele não só curou, mas ele foi pregar o evangelho, ele pregou, aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Pedro e João foram ao templo fazer o quê? Orar. Eles foram buscar a Deus. Eles não foram curar o paralítico, eles foram orar. Mas Deus colocou diante deles a oportunidade de que aquele homem fosse curado. Aquele homem foi curado. Mas eles podiam ter continuado e seguido para a oração. Mas quando eles estavam juntos do coxo, o ex-coxo, e viram que as pessoas estavam atônitas, se aproximando, ele falou: gente, é agora que eu preciso pregar a palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele falou: preciso pregar a palavra. Então não perca a oportunidade. Você está indo comprar pão, às vezes vem aquele vizinho para te dar um bom dia. Se aquele vizinho te deu um bom dia, e às vezes ele faz uma pergunta assim, diferente do que ele faz, ele te pergunta, ele só pergunta, só fala bom dia, mas naquele ele fala bom dia. Puxa, as pessoas têm andado tão tristes com o que tem acontecido, não é? Irmãos, essa é a oportunidade. Ele sempre te dá bom dia. Naquele dia, ele te deu um trechinho a mais. É a deixa que eu precisava para pregar a palavra. Você está entendendo? No trabalho, na escola, onde quer que não, com os familiares, é a deixa que a pessoa me deu. Não perca a oportunidade. Quando Pedro viu aquela turma toda chegando, o texto fala aqui, e quando Pedro viu, ele viu, e quando ele viu, ele falou: eu preciso pregar o evangelho. Você está entendendo? Você está passeando, está descansando com a família, mas aí você vê que se aproximou uma multidão, aproveita a oportunidade, como eu também preciso aproveitar a oportunidade. Quarto, seja apenas porta-voz. Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2, eu já vou lendo aqui, você pode abrir, claro, mas eu já vou lendo para nós ganharmos um pouco de tempo. Diz assim a palavra:
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Em algumas versões não fala e clama contra ela, mas apenas e pregue a ela. Eu, pessoalmente, interpreto diferente do que, às vezes, alguns interpretam, dizendo que Jonas ele não pregou com misericórdia. De verdade, Jonas ele tinha suas restrições com aquele povo, e não é o foco da aula, por isso que eu não vou ficar abordando isso. Era um povo cruel, era um povo que, em situações... ele tinha ciúmes de Deus ser apenas Deus dos judeus, uma série de coisas, dos israelitas. Mas, em nenhum momento no livro de Jonas, e nem quando o próprio Senhor Jesus faz menção a Jonas, é falado que Deus mandou ele pregar misericórdia aos ninivitas. Deus não mandou. Ele não foi misericordioso, ele só pregou o juízo. Mas ele pregou o que Deus mandou, irmãos. Deus não mandou ele pregar arrependimento de pecados, Deus mandou ele pregar juízo. Foi isso que ele fez. E no capítulo 3, versículos 1, 2 e 4, olha o que a palavra diz. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, ou pregue a ela, a mensagem que eu te digo. Depois no versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Está escrito na Bíblia que Deus mandou ele pregar arrependimento, misericórdia? Não, irmãos, não está. Então a gente não pode, e nem em outros textos bíblicos, eu já pesquisei isso, não está dizendo. Deus não mandou ele pregar misericórdia, Deus mandou ele pregar juízo. Precisava de alguém como ele, com a resistência que ele tinha aos ninivitas, mas que ele fosse obediente para pregar, e precisava que fosse essa mensagem, porque foi essa mensagem que levou toda uma cidade a arrependimento de pecados e a conversão. Naquele dia, Deus mandou ele pregar juízo, foi o que ele pregou. Em 40 dias, vocês vão ser destruídos. Ponto. Essa foi a mensagem. Então, seja preciso no que Deus manda pregar, seja apenas porta-voz, não inventa. Deus mandou ele pregar aquilo, ele não inventou e todos se converteram. Não invente, não anuncie aquilo que não está na palavra, não anuncie aquilo que Deus não mandou, nós precisamos ter foco nisso. Quinto, estamos encerrando. Atos capítulo 2, lemos também esses dias, versículos 40 e 41, já lerei aqui, por causa do tempo. Atos 2, 40 e 41. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No início do versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava. Ou seja, ele não ficou engessado, ele anunciava a verdade. Pedro ele não se engessou em pregar só aquela mensagem. Às vezes, você tem um foco só de pregar João 3,16. Toda oportunidade que você tem com um colega, de trabalho, na escola, com um familiar, nós anunciamos João 3,16. Mas nós não devemos nos engessar nisso. Existem vários outros textos que nós podemos usar para mostrar à pessoa que ela precisa seguir a Jesus, que ela precisa se arrepender dos seus pecados, que ela precisa viver para a glória de Deus. Então não seja engessado. Sexto, contextualize, aplique a palavra no contexto dos ouvintes, como Paulo fez em Atenas. No capítulo 17 de Atos, dos versículos 22 a 31,
não dá tempo de nós lermos, Paulo ele usa ali pelo menos quatro elementos que trouxeram Você pode abrir se quiser, tá? Enquanto eu estiver aqui falando, por favor. Examine a tua palavra. Eu só não vou ler com você. Paulo usou ali 4 elementos que eu considero que o fizeram entrar no contexto daquelas vidas, lá em Atenas. No versículo 23, quando ele lembra do altar ao Deus desconhecido, e na pregação, o decreto emergencial divino, eu contei um pouco dessa história. Se você estava aqui, ou se você não estava e assistiu pela internet, você me ouviu falar a respeito disso. Eles oraram a Deus, sem saber que era o Deus único verdadeiro, e a partir dali, pela sinalização das ovelhas, eles tiveram a sinalização de que existia um Deus diferente de todos aqueles que eles tinham erguido estátuas, e quiseram honrar esse Deus levantando estátuas ao Deus desconhecido. Então ele lembrou o fato histórico no versículo 23, mencionando o altar ao Deus desconhecido. Nos versículos 24 e 26, ele menciona que Deus é o Criador. Tanto que Deus é o Criador do universo, como Deus de um só homem fez a geração de todos os homens. Na parte B do versículo 25 e na parte A do versículo 28, nós vemos que ele apontou o cuidado da vida, do cotidiano. Porque no versículo 25, na parte B, ele menciona sobre ele era o que dá o ar para respirar. É ele que nos dá o fôlego de vida. E depois no versículo 28a, ele fala, olha, porque nele nós nos movemos, existimos. E no versículo 28, o contexto dele, ele citou até uma poesia, quando ele fala sobre, pois nós somos também sua geração, citando um poeta. De 4 formas diferentes, Paulo entrou no contexto da cultura dos atenienses, lembrando um fato histórico, mencionando a criação, a natureza, apontando o cuidado cotidiano da vida e, em quarto, citando até uma poesia. Contextualize. Irmã Adriana, por exemplo, ontem na pregação, ela contextualizou aqui a questão da parábola, contando a história que ela narrou para os meninos, e os meninos, a partir da história, foram convencidos do erro que eles tinham cometido quando eles eram crianças. Então, faça isso, contextualize. E em sétimo, encerrando, finalmente, como diz Bill Spurgeon, seja apenas servo. Seja apenas servo. Sejamos apenas servos, andando em humildade, como João o Batista, Marcos 1, 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpartes. Você e eu somos mensageiros enviados por Deus, para onde Ele nos plantou, anunciando essa boa notícia, seja onde for. Pode até ser que você tenha recebido um chamado divino, que você pregue, que você ensine, e você procura exercer esse teu chamado em fidelidade, você procura fazer isso com zelo, com amor, mas nós precisamos refletir, irmãos. Muita gente ia até João, muitas pessoas, o público para o qual João pregava era um público muito grande. Muita gente ia até ele para ouvi-lo pregar, e desses quais muitos se arrependiam e confessavam os seus pecados. O ministério de João estava bombando, no linguajar popular. Estava alcançando um enorme êxito, sucesso, porque vidas estavam realmente arrependidas e se voltando para Deus. Ele estava alcançando sucesso. Ele e a sua pregação eram muito conhecidos, e até com certo prestígio diante dos homens. Lá em Mateus, no versículo 14, versículo 5, quando Herodes queria matá-lo, a palavra diz que, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ele era respeitado, irmãos. Ele tinha um ministério respeitado. Marcos 6,20 mostra que o governante o respeitava, apesar do desfecho final, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. Irmãos, apesar de tudo isso, as pessoas iam a João na expectativa de conhecer a Cristo. Elas não queriam conhecer João,
Elas não queriam, João é o pregador da atualidade que tem um canal no YouTube com 1 milhão de inscritos e cada pregação dele tem 200 mil visualizações. Não, irmãos. As pessoas queriam Cristo. E olhando para João, elas enxergavam Cristo. Elas não queriam um pregador em si mesmo. E João, humildemente, como servo, ele apontou para o Senhor. Lucas 3, 15 a 17. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Irmãos, ele tinha tanto de Deus, e ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre, a palavra diz isso, que eles pensavam que João era o Cristo, irmãos. Respondeu a João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Não é sobre a envergadura, o impacto, a projeção, o alcance ou o reconhecimento do que nós fazemos pelo Senhor na sua obra. Não é isso, irmãos. Não é sobre como Deus pode ou não nos usar para que as vidas sejam transformadas, para que as vidas sejam resgatadas do império das trevas, mas é tudo sobre Jesus, o Cristo. É tudo sobre o Senhor Jesus. E ele, João, apontou para o Senhor. A glória é toda do Senhor Jesus. Devemos assim pregar, porque a palavra não é nossa, mas é a santa e poderosa palavra de Deus, irmãos. Que nós queiramos levar a graça de Deus a todas as nações, cheios de amor, e toda vez que uma vida se salvar, que nós entreguemos a Ele toda a glória, porque somente Ele é digno. Amém? Vamos orar? Nós precisamos entender que não vem de nós, irmãos. É do Senhor, e Deus nos deu uma tarefa de nós pregarmos e ensinarmos a palavra. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como a palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo ensino dela, que esses ensinamentos fiquem selados no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, e que em todas as coisas, ó Pai, Tu sejas sempre glorificado. Ajuda-nos a perder o medo, lança fora, Pai, toda a timidez de nós, ajuda-nos a não perdermos oportunidades, ajuda-nos a cuidarmos de nós mesmos, ajuda-nos a sermos dedicados, ajuda-nos, Senhor, porque nós reconhecemos que isso vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos somente servos que desejam glorificar ao Teu nome. Que nós simplesmente, Pai, queiramos compartilhar aquilo que arde nas nossas vidas, que arde nos nossos corações. Que a Tua palavra, Pai, ela seja anunciada e ensinada a cada um de nós, porque é desta forma, das pessoas ouvindo a Tua palavra, é que elas crerão em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador para sempre, no nome do qual nós oramos a Ti gratos, ó Pai.